Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, e dando continuidade à parte 4ª do capítulo 2, que são das penas e gozos futuros, nos mostrando as consequências de nossas transgressões ou de nossos acertos enquanto encarnado. E como de costume, nós sempre deixamos uma perguntinha para tentar responder ao final. O fato de eu conhecer e ter sido apresentado todas essas consequências de acertos e erros e o resultado disso na vida futura ou vida pós-morte é passaporte, garantia para uma vida eterna feliz? Será? Será que por eu advogar no Espiritismo, será que isso me dá o direito de ocupar um local privilegiado ao lado do Pai? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, dando continuidade, começamos na questão 974 e ali é feito um questionamento. O inferno, o purgatório, o céu, ele existe? Ou isso é uma criação humana? É claro que nós vamos encontrar diversas passagens na história apresentando um local de sofrimento das almas. Os gregos já nos falavam isso, os egípcios já nos falavam isso, a Babilônia já nos falava sobre isso. Enfim, um número muito grande de civilizações nos remete a este inferno, esse purgatório. É claro que esse inferno, esse purgatório, eles vão ganhar uma notoriedade lá na Divina Comédia, com Dante. Numa época em que a igreja dominava não só no cenário religioso, mas no cenário político, onde é criado todo esse arcabouço no sentido de aprisionamento, de amedrontamento. Mas vem a doutrina espírita e vai nos libertar, vai nos esclarecer, vai nos mostrar. Mas você vai observar que essa ideia de inferno e purgatório, ela vai sendo apresentada, inclusive na época de Jesus. E lembre-se, Jesus não escreveu uma linha. Outros escreveram para ele. Aliás, quando se fala nessa parte de inferno e purgatório, você vai encontrar em Lucas, que nem conviveu com Jesus, mas vai falar sobre uma passagem que teriam dito para ele. Mas note, sempre você tendo um cenário de uma civilização que compreendia um local de sofrimento das almas. Eu até vou pedir para você ler essa parte em que Lucas faz referência a esse inferno. Lucas 16, versículo 19, parábola do rico e Lázaro. Nós vamos ler só um trecho. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, avidamente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Então vocês observem que Lucas vai fazer uma referência a esse inferno, em que a alma está a viver o pós-morte. Mas será que isso é uma verdade? Será que existe esse fogo eterno, esse fogo dos infernos que é dito? Será que isso ou isso é uma alegoria para mostrar os equívocos da vivência terrena e as consequências disso? Então, na questão 974, ele vai nos falar. Nos esclarece os espíritos superiores ser a imagem do fogo eterno. Alegoria. Alegoria. Fruto de nossa imaginação pueril e que, uma vez compreendido ser quimera ilusão, deixa de ter o temor que causava, produzindo no iludido mais sofrimentos do que ensinamento, quando confrontado com a verdade que lhe será apresentada.
Então está te mostrando que é uma alegoria e que essa ideia, essa fantasia, esse fantasma que criamos, como a gente costuma dizer, a mente mente, produz muito mais sofrimento do que esclarecimento. Então essas civilizações elas já narravam o inferno como sendo o local de vivência dos mortos, aqueles que já desencarnaram. Essa concepção de ser ardente, de queimar, é uma questão de mostrar para nós como devemos proceder quando ainda estamos em vida. Por quê? Porque quando nós procedemos errado, quando nós transgredimos as leis do Criador, nós vamos ter que pagar por esses erros cometidos, ou seja, nós vamos ter que nos depurar. E essa alegoria criada em relação às chamas é justamente o quê? É o fogo para depuração. Então isso é o que ele está mostrando para a gente, que nós temos que nos depurar. Então também um alerta para que nós vivamos corretamente enquanto estamos encarnados. E quando eu falo corretamente é o quê? Moldados às leis do Criador. E o fogo, ela tem uma representatividade muito importante dentro da construção da vida, porque o Igni, ele é a destruição, mas também é a reconstrução. Se você observar quando as matas queimam, depois ela ressurge com um novo clarão, uma nova vida, um brilho melhor, haverá uma melhor produção. Então te mostrando que o fogo não é tão destrutivo, ele é um renovador. E Kardec em sua nota nos fala: impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daquele sofrimento, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo. Pois, para ele, o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data de mais remota antiguidade, tendo os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme. Enfim, ele está te mostrando que é um exagero nosso essa compreensão. Porque se nós formos visitar a filosofia brasileira, vamos encontrar Holden a nos falar que o inferno, o purgatório ou o céu é um estado de consciência. E a doutrina já nos mostrou isso em questões anteriores, o que acontece com a alma nesses momentos em que ela se encontra em aflição. Então, quanto mais atormentado por remorsos e culpas que o indivíduo partir deste mundo, mais será intenso essa vivência no mundo espiritual, porque essa chama é o que? São os tormentos da sua própria mente. E ele vai continuar nos falando na questão 975 e sua nota de Kardec, dizendo: constitui suplício aos espíritos inferiores a felicidade dos justos, porque compreende que estão dela privados por sua culpa. É o exemplo que foi dado de Lucas. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É, então, que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não o fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado, não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Ou seja, ali é descortinada a verdade nua e crua para aquele espírito, para que ele efetivamente enxergue, veja quão perda de tempo ele teve na sua reencarnação, de não ter feito as obras necessárias ao seu crescimento, ao seu progresso, de ter andado à margem das leis do Criador. Lembre-se, o Criador não é aquele velhinho mau que joga raios, muito ao contrário, ele tem as suas leis. E ali, naquele momento da erradicidade, o espírito vai perceber o quanto foi tolo em sua vida terrena em permitir esse arrastamento para o mal e não se permitir o progresso. Então, na erradicidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim de sua jornada. Está na questão 975, na nota de Kardec, em que ele vai fazer esse comparativo de você chegar no alto de uma montanha e olhar o quanto você andou e o quanto você deveria ter andado e não andou
por culpa exclusiva sua, pelas escolhas equivocadas suas. Sim, porque é comum nós julgarmos que o erro é do outro, né? Sempre nos vitimizarmos, né? Então, não cheguei a tal lugar por culpa de alguém, não, por culpa sua, que não empregou os esforços necessários para vencer aqueles obstáculos. Por isso que ele fala que para o espírito errante já não há mais véus. Até as ilusões criadas por nós mesmos, nos vitimizando e colocando a culpa no outro, na erraticidade isso não vai acontecer. O espírito vai enxergar a realidade tal qual ela é. E por isso pede provas que, para nós encarnados, às vezes sejam impossíveis de suportar. Porque lá na erraticidade ele tem condições de avaliar se ele tem condição de atravessar aquela prova ou não. Então não constitui motivo de aflição para os espíritos bons as aflições experimentadas pelos inferiores. Então, os espíritos superiores não gozam de prazer em ver o seu irmão em sofrimento. Nem tampouco sofrem com isso, porque entendem da necessidade. Pois que sabe que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estende as mãos. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, é o contrário do espírito inferior, que inveja, que sofre pelo progresso do outro. Aqui não, o espírito superior, ele se compraz, ele se alegra em poder auxiliar e tirar aquele irmão do sofrimento, levantar aquele irmão caído. O sofrimento dos que na terra ainda permanecem não constitui sofrimento para os que atingiram a compreensão na erraticidade, visto saberem constituir as dores e o sofrimento mecanismos auxiliares à transformação do ser, regozijando-se quando seres que lhes foram caros na terra atingem o sucesso de suas jornadas. Suas aflições residem quando não bem compreendida a missão por aqueles, lhes faltando o ânimo, retardando o inevitável progresso, posto saberem que os sofrimentos, por maiores que possam ser, são passageiros. Tudo passa. Chico já nos falava sobre isso, que tudo passa. E não de Chico tirar isso, que não é Chico que tira, né? Mas sim os mentores que o assessoraram enquanto em vida. Dos sufistas. Os sufistas que contam essa história, que vai te mostrar que tudo passa. É uma história bonita, eu aconselho inclusive vocês verem, até porque é um texto muito grande, mas mostra que tudo passa. Então, quando nós estamos falando no mundo espiritual, o mundo espiritual superior sabe que aquilo vai passar, sabe que o indivíduo é em sofrimento, aquele momento dele, quando ele ganhar consciência, quando ele despertar a consciência, ele vai se libertar, porque Deus é justo. Deus não vai permitir que você fique na danação, como falam, no fogo eterno. Claro que não. Nos é dada a oportunidade de consertarmos os nossos passados, os nossos equívocos. É verdade, a borracha do tempo não apaga o passado. Não, não apaga. Mas te dá a caneta, o lápis, a pena para escrever uma nova jornada, uma nova fase, um outro final. Então, apagar o passado jamais. Mas escrever a sua história futura, sim, isso te cabe. Por isso que ele nos fala que tudo passa. Constitui sofrimento constante a certeza que os espíritos culpados estão em permanente contato com suas vítimas, a lhes recordar as graves faltas cometidas, somente se libertando após longos processos expiatórios, quer no plano espiritual, quer no campo encarnatório, após o verdadeiro arrependimento do equívoco produzido. Então, todo aquele mal ou males que você fez para com o outro te aguarda. Sim, porque o outro também não é superior ainda. O outro ainda guarda mágoas, sofrimentos, ainda não está liberto de toda aquela roupagem da matéria em que ele foi submetido a tamanho sofrimento. E aí nós vamos encontrar aquilo que a doutrina nos ensina, são os que? Os espíritos obsessores, que vão trazer esse prejuízo, vão trazer essa perseguição, vão trazer constantes lembranças de nossos atos, das nossas perseguições, de nossas armações, de nossas arquiteturas para o mal, de nosso jogar contra determinados irmãos por não compreender os seus objetivos. Isso não será cobrado. De um momento ou outro não será cobrado e não será relembrado as consequências desse nosso ato, as consequências que até aqui julgamos estamos fazendo de boa vontade ou de boa intenção, quando no fundo, na erradicidade vai cair essa cortina e vai mostrar a verdade, que ali havia o ego, havia o interesse, havia o desejo de perseguir, havia a maldade. Isso nós teremos que responder. Mas ainda assim, esse contato ele não vai ser permanente, ou seja, ele não vai ser pelo resto das suas existências.
porque os espíritos também esclarecem que esse castigo vai durar até que o culpado tenha expiado as suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Ou seja, quando ele ganhar consciência e reparar esses equívocos, esse contato vítima-culpado vai cessar. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável dessa lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteado seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Então, demonstrando que nesse instante, na erraticidade, e ali eu costumo brincar e chamar de banquinho do pensamento, é quando nos é colocado ali frente às nossas verdades, ou frente às nossas ilusões, ou frente às nossas mentiras, desses devaneios que criamos, ali sim nós teremos que prestar conta à nossa consciência dos nossos atos. E neste momento será recordado todos os males que fizemos, até aqueles males mais escondidos, mais bem arquitetados, no interior do nosso ser, que prejudicamos outros. Esses males virão à tona. E essa consciência nos fará sofrer. E só sairemos dessa condição, acreditem, porque é isso que nos é mostrado constantemente quando nascer o verdadeiro arrependimento. E nesse brotar desse arrependimento é que iremos lançar o nosso pedido, as nossas súplicas ao Criador para que nos dê a nova oportunidade de voltar ao educandário e resgatar essas faltas. Ali teremos consciência dos erros cometidos e ali, com arrependimento, buscaremos o remédio, o lenitivo, para fazer diminuir ou para ao menos fazer secar as dores que causei. Ao espírito vencedor dos imbróglios de sua existência, a lembrança das faltas cometidas não lhe constitui vergonha, pois cumpriu a missão dignamente, servindo de parâmetro para não julgar ao outro, contemplando seus equívocos morais na certeza que também vencerá. É aquilo que sempre é dito. Nenhum espírito ganha a condição de superior sem ter passado pelas fileiras da experiência, sem ter passado pelas fileiras dos equívocos. É ali que ele ganha a maturidade, é ali que ele ganha a experiência. Dessa feita, não lhe causam qualquer intranquilidade as provas, a que terá ainda de ser experimentado, pois não as vê como expiação, mas missão a ser cumprida rumo à sua elevação moral. Ao contrário senso, a ausência de interioridade, sempre será penosa a cada prova a ser vivida, ainda que saibam serem necessárias as suas depurações. Então, para o espírito superior, ele entende aquilo como missão e não como expiação. Só tem expiação o espírito inferior, que entende que aquilo é doloroso. Não, aquilo faz parte de sua evolução. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação, sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que cobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Então está te mostrando, quando atingimos um grau de superioridade, livre das amarras da materialidade, livres do egoísmo e da vaidade, nós enxergaremos as verdadeiras obras do Criador. Até eu costumo brincar que a criação é como se fosse um tapete a sendo construído. Você está olhando o tapete por baixo, aquelas linhas são muito complicadas, não te traz uma definição dessa obra. Quando atingimos a superioridade, que somos convidados a olhar a obra por cima, aí veremos a beleza daquela construção, a beleza daquela obra. É assim a vida dos espíritos. Na medida que somos inferiores, nada entendemos. Na medida que chegamos à superioridade, compreendemos a obra do Criador. Os espíritos dos quais há recíproca simpatia para o bem encontram-se na união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo.
formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimento, constituindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que o vosso mundo vos grupais em categorias, experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um volta aos outros, é de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Das premissas dessa felicidade, goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará alma simpática, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Então isso está em Nota de Kardec, na questão 980, onde ele está te mostrando que no mundo superior, quando atingimos essa superioridade, os espíritos afins vão se encontrar à sinceridade, à verdadeira fraternidade. E eles formam verdadeiras famílias, como acontece aqui, as famílias por laços sanguíneos, no mundo espiritual são as famílias por laços de afinidade, como já vimos em aulas anteriores também. Então, dando continuidade na questão 981, ele nos fala: há homens que temem a morte e outros a desejam para pôr termo às suas existências, muitas vezes miseráveis. Qualquer que seja a sua compreensão, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. Olha a consciência que Holder nos fala. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque venera o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre de suportar, constituindo seu desejo uma hipocrisia para esconder as verdades que oculta. Então, quero morrer por quê? Porque quero morrer? Não, quero morrer porque eu não quero cumprir a missão. Eu quero acabar com o meu sofrimento das missões que recebi, sem compreender que essas missões faz parte de minha evolução, faz parte do meu lapidar. Por que seja a compreensão da sua vida futura, essa não se assenta em uma doutrina ou religião. Muito ao contrário, a razão nos dita que o gozo da vida futura está ligado diretamente e somente, tão somente, ao bem, a assegurar a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, você vai encontrar diversas passagens dentro da própria filosofia, dos gregos, dos egípcios, enfim, de todas as civilizações que foram pontuais dentro da história da humanidade, a te mostrar que a verdadeira chave da felicidade, o verdadeiro gozo que o espírito pode almejar, é fazer o bem, sem nada esperar. É o servir, é o se colocar ao auxílio do outro. Essa é a verdadeira felicidade. Esse é o resumo de toda a ópera que o espírito precisa compreender, e é por isso que sofremos tanto. Tantos embates vamos ter na vida terrena, nessa e outras jornadas que passamos e passaremos, diz respeito exatamente até que ganhemos consciência que estamos aqui para servir, para fazer o bem, para auxiliar, para sermos co-criadores, para sermos efetivamente construtores de uma existência melhor para você, não para aqueles que ainda não compreenderam essa verdade. Essa é a finalidade suprema da criação. A crença no Espiritismo, vamos tentar responder, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta dos atos que possam retardar a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então ele está te mostrando que a doutrina espírita não tem o condão de carimbar o seu passaporte para a vida eterna. Não, não é isso. Ela está te dizendo, olha, eu te ofereço explicações razoáveis dentro de um plano verdadeiro, ou pelo menos dentro de uma razão. Eu permito você confrontar aquilo que falo com a razão, para que você dali possa tirar, dentro de uma lógica, essas verdades. Então é isso que a doutrina espírita te faculta a conhecer. Ela te coloca a responsabilidade sobre os ombros daquilo que você é a causa, aquilo que você
é o responsável, ela não te permite colocar no colo do outro essa responsabilidade. E nem tampouco diz que qualquer dirigente, seja ele de qualquer segmento religioso, tem o condão de absolver as suas faltas. Muito ao contrário. Ela também te diz que não existe a borracha para apagar o passado. Aquilo que foi gravado na vida, na história, na pedra da história de cada um, permanece gravado. E a única forma de você aplacar aquilo que foi escrito de forma um tanto quanto dolorosa para o outro é através de escrever de uma nova história, de apresentar uma nova versão, uma nova transformação. A famosa reforma íntima. A famosa reforma íntima é isso, é a oportunidade que te é dado através de uma nova escrita, amenizar aquela história tão gravosa que você deixou na pedra da história de sua vida. Então está em nossas mãos se transformar. Se queremos uma vida futura mais feliz, mais alegre, com menos sofrimento, tal qual nos é apresentado aqui por Lucas, apresentando essa alegoria do inferno, lembre-se, não adianta suplicar a Abraão para que te mande anjos a te socorrer quando você ainda não ganhou essa consciência. Ganhe a consciência, trabalhe isso, modifique a sua forma de se apresentar, trabalhe para o bem, sirva, independentemente dos resultados que possam advir desse servir. Sirvam fazendo o bem pelo bem, lembrando-se que tudo passa e o momento de modificar é agora, o momento de transformar é agora, pois quando chegarmos na erradicidade, teremos que conhecer a verdade nua e crua, que nos defrontará e nos envergonhará tanto. Então, a doutrina espírita ela não é um passaporte para uma vida futura mais leve, mais amena, mais feliz, mas ela traz sim os porquês, as explicações necessárias para que a gente possa empreender as mudanças necessárias. Porque sim, o que vai fazer a gente ter uma vida futura mais agradável são as mudanças que nós empreendemos aqui. Então, ela nos explica, ela nos diz, mas se a gente não empreender esforços em nos modificar, ela também não vai poder fazer muita coisa por nós, porque só conhecer não vai resolver o nosso problema. Nós temos que conhecer sim, entender o porquê e com base nessa razão, empreender as modificações necessárias para que a gente possa ter uma vida melhor quando daqui partirmos. Esperamos que vocês tenham gostado e rogamos ao Criador que permita que você possa reapontar a pena que você irá escrever na pedra da sua história, escrevendo ela de forma que você atinja a verdadeira paz, a verdadeira felicidade tão propalada, tão prometida pelo nosso Mestre Jesus. Fique em paz e que a paz dele habite em nossos corações.